A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu amado, querido irmão, irmãs queridas que ouvem a palavra do dia, todos vós que se importam com a palavra para a sua vida espiritual. Porque a vida espiritual estando bem é muito mais fácil para lidar com as outras situações. Glória a Deus, graças a Deus que o Senhor nos deu esse privilégio, né, da gente acordar, deparar com essa natureza lindíssima, né? Oh, que sol lindo, que brilho, né? Que brisa maravilhosa. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Hoje, esse sábado especial, talvez você possa estar dizendo, especial para você, porque você não conhece a minha situação, não sabe o que eu estou passando. Mas o sábado, esse dia especial que você acordou, você pode ter certeza que a sua vida pode mudar hoje. Se você quiser, ela pode mudar agora, né? Você pode mandar embora com toda a autoridade, toda a tristeza do seu coração. Você pode dizer assim, ó, não vou mais ficar triste, não vou mais ficar amargurado. Dentro de mim essa sujeira não continuará, né? Você pode determinar o bem para você, apesar de toda circunstância, né? Apesar de toda ferida que te feriram. É assim que nós vamos remando, vamos seguindo em frente em nome de Jesus Cristo, porque se nós ficar parado, curtindo as setas que vêm sobre nós, a gente não caminha, não é verdade? Vamos estar lendo em Coríntios, gente, 2. E eu vou ler, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou começar a ler aqui do verso 6, que diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo,
e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ai, meu Deus, que lindo, dá vontade de continuar lendo, né? Emendar no 3, emendar no 4 e assim por diante. Porque a palavra de Deus ela é tão bem explicada, ela é muito explicada, né? E não tem necessidade da gente ficar inventando coisas. Sabe que esse negócio de ficar inventando coisa pode torcer, né, a palavra. Eu estou aqui olhando porque parece que... agora eu não achei aqui, mas estava dizendo que o que está escrito aqui é o suficiente para a nossa salvação, que não tem necessidade da gente ficar inventando. Eu acabei de ler, mas eu não lembro onde agora, porque eu não sabia que eu ia precisar dele agora. Mas tudo bem, diz assim a palavra, né? Paulo, ele estava dizendo assim, olha só, falamos sabedoria entre os perfeitos. Eu não estou falando sabedoria deste mundo. Viu que aqui está referindo a nós como perfeitos? Olha só, né? E esses dias nós estávamos falando sobre isso, que Deus, ele falou assim, ó, sede perfeito. O próprio Deus que criou nós falou assim, sede santos como eu sou. E aqui Paulo, tá vendo como é bom a gente meditar? Paulo diz, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Eu não estou falando sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se acabam, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então a gente está vendo que Deus, ele revela a sabedoria dele para os perfeitos. Ah, então ele não vai revelar para ninguém, porque não tem ninguém perfeito, porque isso, porque aquilo. Aí a gente tem que compreender que se nós estamos seguindo a pisada de Cristo, ele nos aperfeiçoa. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu já ouvi isso. Ai, Santona, ai, Santa Rona, aprontou, agora quer dar uma de perfeita. Aprontou, agora quer dar uma de santo. Mas, na verdade, o Espírito de Deus, ele faz nós lembrar das palavras de Cristo e coloca as palavras na nossa boca. Na verdade, nós somos perfeitos e nós somos santos, porque quem nos aperfeiçoa é o Senhor, quem nos santifica é o Senhor, quem nos justifica é o Senhor, desde que estamos escondidos nele, aí ele aparece. Mas se nós tomar frente dele, ai, coitadinho de nós, né? Coitadinho de nós. Então ele, sendo a nossa retaguarda, nele somos aperfeiçoados, nele somos santificados. Então Paulo estava se referindo aos irmãos de Corinto, aos irmãos amados. Eu estou dizendo isso para vós que sois perfeitos. Não estou falando para o povo mundano, estou falando para vós, tá? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual o Senhor diz em Tiago, sabedoria 5, capítulo 5, que a gente tem que buscar sabedoria que vem do céu, de Deus, porque a sabedoria do mundo é animal e diabólica, né? Mas a sabedoria de Deus vem perfeitíssima em nossas vidas. E quando Deus dá essa sabedoria, ele não lança no nosso rosto, dizendo, eu te dei.
né? Olha lá, né? Não, Ele não lança no nosso rosto quando Ele dá sabedoria. Muitas das vezes as pessoas elas não conseguem entender isso, mas isso é pelo Espírito Santo que a gente entende a palavra de Deus. Do contrário, a gente não consegue entender, não, né? E a sabedoria da terra não serve para nada, porque, né, ela acaba em nada. Às vezes a pessoa estuda e acaba em nada, né? Projeta, faz, gasta tanto dinheiro e acaba em nada. É uma sabedoria mundana, é uma sabedoria terreal. Serviu ali para sobreviver alguma coisa, mas ela é animal diabólica muitas das vezes. Causa muito transtorno, separação de amigos, separação de irmãos, de sangue. Mas a gente vê aqui que tem alguns exemplos bíblicos de irmãos sábios, como José. José, ele tinha sabedoria, mas a gente vê que o que ele aprendeu na casa do pai dele, a não ser as coisas de Deus. E Deus era com José, e aonde ele colocava as mãos, prosperava. Todos admiravam da sabedoria de José, né? E nós vemos aí que ele foi exaltado lá no Egito. Ele passou a ser um governador. Ele deu para Faraó estratégias para que o Egito não viesse a morrer de fome. Louvado seja Deus. E aí então muitas coisas foram realizadas no Egito pela sabedoria que Deus deu a José. Então, Deus dá sabedoria para os que são retos, para os que buscam a Ele. Esses são presentes de Deus, né? Glória a Deus. Olha lá. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Então os príncipes deste mundo não conheceu essa sabedoria que vem de Deus, porque são carnais, né? Pessoas carnais. Você pode... como é difícil você falar a palavra de Deus para uma pessoa que é carnal. Tem pessoas que é carnal, gente, mas ela ouve, ela aceita a palavra. Mas tem outros que relutam, aplica a sabedoria humana e fica rebatendo com você aquela sabedoria humana. Você fala a palavra de Deus, a pessoa rebate com a sabedoria humana. Como é difícil, né? A pessoa não aceita, não se dobra. É uma pessoa carnal, né? Mas quando a pessoa ela realmente quer adquirir as coisas de Deus, ela ouve e ela passa também a entender. E Deus abre o entendimento da pessoa, porque está vendo que ela quer. Tem pessoa que fica cutucando. Por que esse versículo é assim? Por que a palavra de Deus é assim? Ela quer saber. Isso é bom, né? Isso é muito bom, né? Aí vai adquirindo a inteligência, porque são espíritos. O espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, tudo vem de Deus. 7 espíritos de Deus, de conhecimento. A sabedoria é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conhece e entende. Aí, quando a gente pratica, aí então a gente passa a ser sábio. Sábio é aquele que pratica aquilo que conheceu. Mas como está escrito, quer dizer, está escrito,
As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as que Deus preparou para os que o amam. Então a gente viu que isso aqui estava escrito lá no Velho Testamento, em Isaías 64. Então isso aqui foi escrito lá, como Jesus sempre dizia, está escrito assim, assim. Então ele repetia os versículos. Paulo repetiu também esse versículo aqui, né? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas só que aí nós não podemos parar nesse versículo, gente. Isso aqui estava escrito lá em Isaías. Está escrito em Isaías. Só que a resposta está no 10. A gente tem que continuar lendo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, as coisas que o olho não viu, ninguém tinha visto ainda. Ninguém tinha ouvido falar da Nova Jerusalém, as coisas que Deus tem preparado para nós. Ainda tem muitos irmãos que continuam falando isso, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Mas no versículo 10 está escrito que Deus revelou para os que o amam. E não é verdade? Nós não já está sabendo disso? Os olhos não tinham visto ainda, mas agora os olhos viram. Está entendendo? Agora os olhos viram. Deus não mostrou para João na ilha de Patmos? Deus não mostrou tanta coisa a Paulo? Deus não mostrou tanta coisa para os seus filhos e para nós também? Para mim também o Senhor tem mostrado. E eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo das grandezas do céu. Como é que o olho nenhum viu e nem o ouvido está ouvindo? Isso é o que estava escrito em Isaías 64. Pois agora nós estamos vendo e ouvindo, e conhecendo. Nós não estamos sabendo que as ruas são de ouro, os muros são de cristais, tem 12 pérolas, as portas são 12 pérolas, assim, assim, assim. Está escrito em Apocalipse 21, 20 e assim por diante. Está tudo revelado. E tem muito mais além disso. Até que o trono de Deus é cercado de glórias, fogo, brasas e tanto mais. Então, nós devemos pedir para Deus a sabedoria que vem dEle. Porque está escrito aqui, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as que Deus preparou para os que o amam, tá? Isso aí estava escrito em Isaías, mas agora ela já se cumpriu, gente. Oh, meu Deus, que é isso? No verso 10 está dizendo que Deus revelou para nós. Está revelado, é o conhecimento. Nós já estamos sabendo para onde que a gente vai, aonde que a gente vamos morar, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então eu sei da minha vida, eu sei o que eu estou sentindo, não é verdade? Porque o Espírito que está em mim sabe, não é verdade? Eu sei que pode estar doendo aqui, está doendo ali, eu sei que está se passando, eu sei que, eu estou ouvindo, eu estou vendo. Porque o Espírito que está em mim, o meu Espírito sabe as coisas que estão em mim, né? Então, não tem ninguém melhor do que o Espírito de Deus para saber das coisas de Deus.
É o Espírito dele, é a vida dele. Então o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus. E esse Espírito é o que habita dentro da gente, o Espírito Santo que Ele dá para a gente de presente, né? Não está falando o Espírito do homem, está falando o Espírito de Deus, porque eu tenho o meu Espírito, mas Deus pode dar o Espírito Santo dele. Aí aquele Espírito Santo, Consolador, que está dentro da gente, faz nós conhecer o que está no céu. De vez em quando a gente não diz assim, ai, que saudade de Abraão. E de vez em quando parece que a gente revive aqueles momentos, a vida de Abraão, a vida dos irmãos lá do passado. É por causa do Espírito Santo que estava lá. E o céu, ai, que saudade do céu, que saudade da minha pátria, que saudade de Jesus. É como se a gente já tivesse o conhecido. Mas é por causa que o Espírito dele, que penetra todas as coisas, está dentro da gente. Entendeu? Ele revela as profundezas de Deus para a gente. É muito importante o Espírito Santo, né? Muito importante. Qual dos homens sabe as coisas do... Ah, tá, isso aqui eu já li. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Por que Espírito do mundo? Porque tem o Espírito do mal, né? Ah, e o mal tem um monte de espírito aí, perturbador, o espírito de resistência, de teimosia, de rebeldia. Mas nós não temos esse espírito mais, mas recebemos o Espírito de Deus que provém dele, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gente, que tremendo. Já pensou se a gente tivesse que pagar? Onde que a gente ia arrumar tanto dinheiro? Onde a gente ia arrumar tanto valor para poder pagar, né? O que nos é dado gratuitamente por Deus. Uma preciosidade dessa, uma grandiosidade dessa, que é o Espírito Santo, da qual o mundo não recebe. Porque não vê, não conhece, não está nem aí, não está se portando com isso, não está nem aí, se preocupando mesmo com vida espiritual, quer saber mais da carne, os carnais, né? Mas, irmãos, o Espírito Santo provém de Deus para que nós venhamos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Já pensou se você recebe uma casa gratuitamente? Meu Deus, você vai ficar tão feliz, você vai pegar a chave dessa casa, você vai querer ir lá conhecer. Ai, que felicidade de saber que você vai indo morar na sua casa, sem pagar aluguel, o seu particular, que bênção, criar sua família, que lindo, né? Oh, meu Deus, eu profetizo, oh, glória a Deus, amém? Então, é a mesma coisa. O Senhor está fazendo nós conhecer o que nos é dado gratuitamente. Por isso que nós sentimos alegria. Porque preço Jesus já pagou e já comprou. Olha que maravilha, a gente não pode perder isso. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Glória a Deus, a qual nós temos que aprender, né? Vamos estar sempre aprendendo com o Senhor para a gente comparar as coisas espirituais com as espirituais, né? As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, porque a gente está vendo ultimamente que tem tantas palavras humanas, né, que não traz edificação nenhuma, só emoção, comoção, né, um fogo assim que apaga, aquele fogo de palha que apaga, né, gente? Mas quando se diz
sabedoria de Deus, Espírito de Deus, a gente pode acreditar que é firme. Podemos se sentir seguros, abençoados, cheios da sabedoria do céu, para a nossa vida espiritual ser edificada, concretizada, seus mandamentos, seu querer, seus planos. Então, quando a gente prega a palavra de Deus, às vezes a gente está ali pregando no Espírito. Os espirituais glorificam, os carnais criticam. Os carnais vão dizer que você está julgando indireta, que você conhece a vida da pessoa, mas os espirituais glorificam e dá glória, e dá aleluia, porque vai batendo com o espírito da pessoa que está dentro dela, né? Ora, o que nós estávamos dizendo? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Foi o que nós acabamos de dizer, né? Então, as coisas de Deus é discernida espiritualmente. Muitas das vezes a pessoa não consegue entender a Bíblia. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. É necessário que quando a gente for ler a Bíblia, é necessário a gente pedir para o Espírito Santo nos iluminar nossa mente, para que a gente venha entendê-la. Porque como ela foi inspirada pelo Espírito Santo, somente o Espírito Santo é que pode dar a interpretação para a gente. E aí a gente começa a entender a palavra. Uma breve oração dizendo: Senhor, eu vou ler a tua palavra, ilumina minha mente para que eu possa compreender o que está escrito aqui. Glória a Deus, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Está vendo? Quem conheceu a mente de Cristo? Né? Quem? Glória a Deus. Quem que pode instruir Jesus? Senhor. O Senhor tem que fazer isso. Eu estou te instruindo, Senhor. Então, aqui está uma pergunta. Quem conheceu a mente dele? Ele conhece a nós. Ele estende nosso pensamento de longe. Ele sim. Mas nós instruí-lo, manobrá-lo, é o que o povo está querendo fazer, dominá-lo. Não, Deus, não é assim não, é assim, né? Mas nós vemos aqui que quem é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então a gente que é espiritual, que temos o Espírito de Deus, a gente bate o olho, a gente vê as coisas, a gente discerne bem as coisas, a gente compreende, né? Tudo pelo Espírito de Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus, que é maravilhoso. Mas, para lá. E ele de ninguém é discernido. Ninguém consegue discernir uma pessoa espiritual. Os carnais não conseguem te compreender, né? Ou por quê, não é verdade? Ou por que está na luta, está glorificando. Ou por que essa pessoa é desse jeito diferente, né? Porque essa pessoa não compreende, porque ela é carnal. Ela não se importa com as coisas de Deus, não se importa em orar, em buscar Deus. Por isso que não consegue entender nada. E fica reclamando e não entende nada. Eu escuto, mas não entendo nada. É isso, né? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Bom, já que nós temos a mente de Cristo, nós vamos pensar em coisas puras, coisas justas, não é porque nós temos a mente de Cristo que nós vamos deixar de ser justo, né, irmãos? Tem pessoas que não compreendem, acham assim, ela tem que ser justa, quer dizer, a pessoa tem que ser amorosa, tá. Olha, eu vou dizer uma coisa,
Deus, Ele é amor, Ele é justo, Ele é bom, sua benignidade dura para sempre. Mas não venha escarnecer do Senhor. Não venha achar que Deus é manobrado por nós. Não venha achar que nós vamos instruí-lo, porque Ele é tremendo. Nas suas mãos, na sua boca tem uma espada aguda de 2 gumes, né? Ai daquele que cai nas mãos do Senhor, né? Ai, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10:30, se não me engano. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, muitas das vezes a pessoa vai brincando, né? Vai brincando, vai pisando, vai fazendo isso, aquilo na vida dos outros e achando que Deus nunca chega para tratar. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né, gente? Vamos ficar com essa palavra, vamos buscar a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que vem do alto é firme, é verdadeira, né? A sabedoria que vem do alto é para os perfeitos. Se sinta perfeito, se sinta instruído pelo Senhor, porque a sabedoria do mundo é aniquilada, né? Oh, meu Deus! Graças a Deus, tenhais um bom dia, um sábado abençoado. Santifique-se nesse sábado, para a honra e glória de Jesus de Nazaré. Fica na paz de Jesus o justo. Amém.